E no último episódio de Tensei Kizouko, Caim acabou ganhando o título de Visconde do Rei. Seth foi pra floresta investigar o que estava acontecendo. Ele relata sobre uma horda de demônio pra Caim. E quando Caim vai investigar, ele sente uma presença absurda de Aaron na floresta. O subordinado de Seth tá metendo a magia nos dragão. Caim e Seth chegam no local pra ajudar. E Aaron tá no fundo da floresta, aguardando ansiosamente pelo seguidor dos deuses. Seth comenta com Caim que ele vai ficar pra derrotar os monstros. Enquanto isso, ele poderia ir atrás de Aaron. Caim pergunta se ele vai ficar bem. E Seth diz pra ele não se preocupar, já que ele pode convocar seus subordinados. Na barreira da capital, a capitã está tomando conta dos NPC. E dá uma ordem pros seus cavaleiros para não deixar nenhum monstro chegar perto. Nina tá usando sua habilidade de localização. E cada vez que ela pensa, aparece mais e mais monstros. Em uma escala muito alta. Miley fala que vai verificar a floresta. Seu irmão fala pra ela não sair dali. Miley fala que não importa o quão Caim seja forte. Porém, com essa quantidade de monstro, talvez ele precisasse de ajuda. Nina também concorda com Miley e fala que vai com ela pra floresta. O irmão de Miley fica com raiva por ter criado uma irmã tão imprudente. E já que agora ele não tem escolha, ele resolve ir também. Sua esposa também resolve ir e a partir de agora todos da guilda estão a caminho. A cena volta pra floresta, com o Seth convocando mais ainda subordinados. Um dos seus subordinados questiona o que pode ter acontecido, já que é muito incomum que o rei Seth convoque os 4 reis celestiais. Seth apenas fala que tá fazendo um favor a um amigo dele e ordena seus subordinados deixar as coisas sob controle. Um subordinado que parece o elfo pergunta que amigo é esse. Dalmácia fala que é uma honra ver todos eles, e todo mundo ali fica chocado, já que até o lendário general demoníaco estava no local, perguntando qual o motivo dele estar ali. O general comenta que também foi convocado por Seth, e que o Lord Seth acabou fazendo um contrato com alguém. Todo mundo ali pergunta que humano poderia ter tal mana para conseguir convocá-lo, e o general começa a explicar que esse amigo do Seth, ele é um semideus, e o escolhido pelos deuses. Todos ali ficam com cara de bunda, e Seth fala que explica tudo mais tarde, e manda todo mundo ali proteger esse local, e começa a porradaria. Caim tá derrotando um monte de tatu-bola, soltando sua magia de fogo, porém ele não tá chegando em lugar nenhum, e de repente vê uma chama negra, porém Caim consegue se proteger, e quando ele olha pra baixo, Aaron está no corpo de um dragão, dizendo que Caim que era a pessoa que tinha cuidado tão bem de seus irmãos, e pela velocidade que Caim chegou no local, ele não poderia esperar menos do cachorro dos velhotes. Caim fica bolado e pergunta se é ele que tá causando isso tudo, e diz que ele só pode ser uma pessoa, o antigo deus da diversão, Aaron. Aaron diz que ele está certo, porém apenas uma parte dele foi revivida, e que é repugnante e irritante ele ter pegado esse corpo emprestado. Aaron continua soltando o monstro, e Caim fala pra ele parar, mas ele percebe que Aaron não vai dar ouvido a ele. Aaron começa a dar risada, e que este é um jogo para ver se todos os humanos são devorados pelos monstros. Aaron tá se divertindo, e continua libertando o demônio, pra deixar o Caim ainda mais puto, e questiona pra Caim quanto tempo seus amigos ainda vão aguentar. O Rank A percebe que tem um monte de gente flutuando no local. Sua esposa fala pra não brincar num momento como esse, e ele fala que está falando a verdade. Todos começam a observar os subordinados de Seth, derrotando vários demônios. Nina acha que pode ser amigos do Caim, e todo mundo fala que só poderia ser isso. Os subordinados de Seth falam que tem muitos demônios, e Nina usa seu poder de localização novamente. Miley e seu irmão vão na frente, derrotando o tatu-bola demoníaco, e Aaron está irritado, já que o Caim tem os olhos iguais às pessoas que selaram ele. Caim pergunta se ele está falando dos pais dele, e Aaron de repente começa a atacar Caim. Caim olha pro chão e percebe a força daquela magia. Aaron ataca Caim novamente, porém dessa vez ele revida, usando sua magia de fogo infernal. Aaron ainda fala que não está com seu corpo original, mas que mesmo assim, não teria a menor chance de Caim derrotá-lo com uma magia dessa. Caim tenta se concentrar para usar um poder mais forte, porém Aaron não deixa, e diz que ele não vai ter tempo para isso. A galera da guilda continua derrotando o tatu-bola demoníaco, pensando até quando isso vai durar, e que toda aquela galera da guilda mal pode esperar isso acabar para poder tomar uma bebida com Caim. E a cena volta para a luta principal, com Aaron perguntando por quanto tempo Caim ainda vai conseguir se manter. Caim convoca Haku e Gin, jogando o corpo de Aaron no chão. Aaron fica irritado com aquela situação e acaba jogando Haku contra a parede. E quando ele vai finalizar, a cena corta pra galera da guilda, com Nina dizendo que neste ritmo vai acabar sua mana, consequentemente não conseguindo se mexer. Cloud fala pra Lina e sua esposa não desistir tão rápido, já que ele só tem uma vida, porém na verdade nem ele sabe por quanto tempo vai aguentar. Miley também já não tem muita força, e de repente aparece um porco demoníaco pra cima de Cloud, e a capitã chega bem na hora, derrotando tudo que tava ali. A capitã fica grata aos Rank A, e que finalmente chegou o reforço, que a partir daquele local, a capitã Tijuana vai defender a linha de frente. Cloud fica grato com as palavras, porém ele não vai deixar ela fazer isso sozinha, e que é isso que um bom amigo faz. A Tijuana fica sem graça, e a cena corta pra luta de Caim com Aaron, com Haku e Gin levando magia até dizer chega. Caim voa até eles, e cria um escudo para protegê-los, com o papinho motivacional de qualquer anime, já que se você ama alguém, você tem que o proteger. Aaron fala pra ele calar a boca, já que ele não passava de um cachorro dos velhotes. Caim fala que os deuses não tem nada a ver com isso, e que ele só quer proteger todos seus amigos. Caim começa a usar a magia de sobrecarga, e Aaron fica espantado com aquela luz, já que é a mesma de quando ele foi selado há um tempo atrás. Caim usa o santo santuário, e Aaron também solta uma chama negra, e eles ficam ali, como Goku e Vegeta com Kamehameha. Sai uma luz no final de tudo, e a galera da guilda
pergunta o que é aquilo. Todos observam uma luz divina no céu. Caim diz que vai proteger a todos, e não importa o que custar, já que o sorriso é um bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Caim pede mais força, e de repente Haku e Gin começam a morder seu sapato. Caim não entende aquela situação, e Seth e o general revê o que aconteceu, mostrando uma cratera enorme, dizendo que isso não era realmente necessário. Caim pergunta sobre o dragão negro. Seth e o general perguntam onde o Caim tá vendo o dragão negro, e Caim pergunta se ele foi derrotado com o ataque. Eles falam que sim, e os demônios fugiram da floresta, com a capital e toda a cidade ficando segura. As pessoas foram salvas, e a investida dos demônios acabou. Todos vão comemorar a vitória de Caim, e ele fica muito feliz porque conseguiu proteger a todos, já que neste mundo, ele tem o poder o suficiente para poder ajudar qualquer pessoa. Até mesmo Seth o reconhece como um bom escolhido. O general concorda, e fala que ele está absolutamente certo. E a cena corta com Caim tendo outra reunião com o rei, com seu rei perguntando o que era aquele pilar de luz subindo no céu, e que ele tinha certeza que tinha sido Caim, já que ele era o único que conseguiria fazer essa proeza. Caim explica que estava lutando contra um dragão negro, então ele acabou lançando um feitiço nele. E o conselheiro do rei diz que alguns moradores achavam que um deus tinha descido na terra. Caim pede desculpa novamente, já que a magia intermediária dele não era forte o suficiente, e por isso ele acabou usando a magia de nível imperador. O rei dá uma bronca nele, dizendo para nunca mais usar magia extremamente poderosa, já que o rei já tinha avisado para praticar o autocontrole. O rei também questiona que um homem foi avistado lançando feitiço no ar, e pergunta quem que era aquele. Caim fala que era o rei demônio, e que ele tinha convocado para poder ajudar. O rei continua preocupado, já que o Caim vai se casar com Telestia de qualquer maneira. Queria simplesmente ceder todo o trono a Caim, mas seus conselheiros falam para ele não fazer isso de nenhuma maneira. O rei fala que vai recompensar por suas façanhas, e como ele vai ser o futuro esposo da Telestia, a filha do rei, Caim vai receber um domínio de sua preferência. E quando tudo já se torna oficial, o rei nomeia Caim como visconde. Ele concede um domínio. Caim agradece humildemente pela prosperidade do reino de Esfor, e que a partir de agora, ele vai se dedicar totalmente ao governo deste domínio. A capitã fica triste, e Caim pergunta qual que é o problema, e ela fala que a guilda dos aventureiros gosta de se impor em Dorrington. Caim pergunta para a capitã se ele está sendo despachado para Dorrington. Telestia fala que isso é um absurdo, e que ele vai conversar com o pai dela. Porém, Caim interrompe ela, e fala para ela não fazer isso, já que na verdade ele está bastante animado, já que a partir dali ele pode criar uma nova cidade, onde todos podem sorrir. Todos ali na sala ficam empolgados, porém diz para ele não exagerar. Caim finalmente chega em Dorrington, e o guardinha do portão percebe que ele é um rank A, e deseja boas-vindas. O rei pergunta o que aconteceu com Caim, e seu guardinha começa a passar o relatório, já que ao chegar lá, Caim foi atacado por uma guilda, mas como já era esperado, Caim acabou com todo mundo facilmente, e a arena foi destruída por completo. E mais tarde naquele dia, Caim tá em um bar, com um monte de gente fofocando que chegou uma pessoa nova na cidade, e que tinha destruído toda a arena. Um NPC do bar fala pra garçonete servi-lo logo, e com raiva com a demora dela, ele dá um chute derrubando ela no chão, e Caim fica indignado com aquela cena. E o guardinha do rei continua o relatório, dizendo que como Caim ficou com raiva, ele acabou expulsando um por um daquele bar. Porém, isso ainda não foi tudo. Caim acabou sendo preso. Caim, tomando chá com suas futuras esposas, fala que a primeira vez que ele foi lá, ele acabou nem acreditando. De repente, brota o Seth do meio do nada, pedindo ajuda de Caim, e Telestia percebe que como ele tem chifres, provavelmente ele deve ser o rei demônio. Seth está pedindo ajuda pra Caim, já que a esposa dele acabou sabendo da infidelidade e expulsou ele do castelo. Então a esposa de Seth aparece atrás dele, com ela puta da vida perguntando se ele estava ciente do problema que ele poderia estar causando. E no meio de toda a briga, ela para de xingar Seth para cumprimentar o Caim, e pede desculpa pelo que o marido dele está causando. Caim também se apresenta, e fala que é muito prazer em conhecê-la. Lefane, a esposa de Seth, fala que vai ter uma explicação com o marido dela mais tarde. Então ela vai ir direto ao ponto, e pergunta pra Caim o que ela deveria fazer com Seth. Caim fala que isso é imperdoável. Seth não acredita no que Caim acabou de falar, e Caim explica o porquê realmente isso é inaceitável, já que ele não pode ficar pensando em qualquer outra mulher quando se tem uma beleza inigualável como a esposa dele. Lefane fica toda sem jeito com os elogios de Caim, porém Seth continua resmungando, já que ela era uma pessoa tão doce antes de se casar com ele, e fala pro Caim tomar cuidado, porque uma hora também vai chegar a vez dele, já que as mulheres sempre mudam depois do casamento. Silk fica brava com Seth, já que ele não deveria falar assim depois de tê-la traído, e Telestia complementa, que tinha certeza que Seth tinha falado um monte de coisa doce quando estava prestes a se casar com ela, e que esse era o típico homem que ele poderia ser, dizendo que ia valorizar sua esposa para sempre, mas que depois de casado, ele muda por completo. Silk e Telestia fala que traição é imperdoável. Caim não sabe o que dizer, já que não é como se ele estivesse errado ali. A esposa do rei demônio fica aliviada, já que a resposta que ela ouviu era tudo que ela queria dizer pra ele, e que se um dia Caim fizer algumas dessas garotas chorarem, ele já sabe o que pode acontecer com ele. Caim fala pra ela não se preocupar, e ela chama seu marido pra ir pra casa com ele novamente. Seth pergunta se ele realmente pode voltar pro castelo, e sua esposa fala que só desta vez, já que todo mundo ali tá assistindo aquilo. Então ela se despede, e Silk pede pra ela visitá-la novamente, e Celestia fala que vai enviar um convite apropriado para o chá da próxima vez. E antes de Seth voltar ao castelo, ele dá outro conselho a Caim, pra não levar as coisas longe demais. E a cena volta pro guardião passando relatório pro rei, dizendo que o Caim invadiu a igreja, reclamando que eles exigiam muito. O rei fica surpreso, já que
Caim conseguiu confusão até com a igreja. E o guardinha fala que quando a guilda e a guilda subterrânea vieram atacar o padre, Caim já estava lá, pronto para protegê-lo, e afastou todo mundo novamente com muita facilidade. O rei questiona como que as coisas chegaram tão longe, e o guardião fala que isso ainda não é tudo. Caim acaba construindo um castelo, que superava até o do próprio rei, e Celeste Silk fala que ele foi um pouco longe demais. O rei fica com raiva, e o Caim pergunta se isso foi muito desnecessário. E o episódio acaba se encerrando aqui. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse episódio? Minha sincera opinião, eu esperava um pouco mais da luta de Caim e Aro, porém vamos ver o que tem pela frente, né? Deixa a opinião de vocês aqui no comentário que eu vou estar sempre interagindo. Não esquece do likezão e eu te vejo nos próximos episódios. Valeu, valeu!